Wasn't that magnificent? Absolutely Não foi isso magnificent. magnífico? Claro que foi. Thank you, Obrigado, Liriel, Domiciano, Domiciano e ao coro. What a great Que grande declaration. declaração de fé. I Eu know sei that que my vive o meu Redeemer Senhor. lives. Thank you again Agradeço for that novamente pela stirring, música inspiradora wonderful music. e tão maravilhosa. May I first say to all of Gostaria, the em primeiro church lugar, and agradecer to à others, Igreja e às thank you outras for your great pessoas kindness to por seu Sister grande Hinckley amor and me. para com a irmã Hinckley e para You've been comigo. so Vocês foram generous and e gracious continuam sendo for tão just for bondosos all e you do for generosos. us. If all the world were Se o treated mundo as fosse we are tratado de treated, maneira como somos what a tratados, different world que it mundo would be. diferente seria este? We would care Nós for nos one another importaríamos mais in the uns com os spirit of the outros, no Master, espírito do who Mestre, reached que out estende to sua comfort mão and heal. para confortar e para curar. Now, my brothers and sisters, Agora, Elder meus Packer irmãos e has irmãs, o Elder spoken to Packer you as a falou a vocês como um grandfather. avô fala. I should like Eu to pick gostaria up de a pegar o thread fio de tapeçaria que from ele the teceu. tapestry he has woven. I Eu too também am now an sou old agora um man, velho, older even mais than velho do que he, if you ele, can se imagine consegue that. imaginar isso. I've been around for a Estou long aqui há time. muito tempo. I've traveled far and Viajei I've para seen longe much e of this conheci world. muitas coisas nesse mundo. In hours of Nas quiet horas de reflexão reflection, serena, I me wonder pergunto why por there que is so existem much tantos trouble problemas and e suffering sofrimento em almost quase todos os everywhere. lugares. Our times Na are fraught época with peril. em que vivemos está repleta We de hear perigos. frequently Ouvimos as quoted the words palavras of de Paul Paulo e to Timóteo Timothy. citadas com frequência. This know Sabe, also, porém, isto, that in the que nos last últimos days dias perilous times shall sobrevirão come. tempos trabalhosos. He then goes Ele então on to continua describe the descrevendo as conditions condições that que will prevail. prevalecerão. I think it is Acho que plainly está bem evident that evidente these que esses latter últimos days are dias são indeed tempos perilous trabalhosos, times that que se fit the encaixam nas conditions condições Paul em que Paulo described. descreveu. But peril Mas o is perigo not não é a uma new nova condição condition para to a the família human humana. family. Revelation tells us that there Apocalipse was nos conta war in que houve heaven. batalha no céu. Michael and Miguel e his seus anjos angels fought batalhavam against the contra o dragon, dragão, and the e dragon batalhavam o fought them, dragão his e os seus angels, and anjos. prevailed not. Mas não prevaleceram, Neither was nem their mais o seu place found lugar se any more achou in nos heaven. céus. And the E foi great dragon was precipitado o grande cast out, dragão, that a old antiga serpent called serpente the devil chamada o and Diabo e Satan, Satanás, which que deceiveth engana the whole todo o mundo. world. He was Ele foi cast out into precipitado the na earth, terra, and e his seus anjos angels foram were cast lançados out com with ele. him. What a perilous time that must have Que been. tempos trabalhosos devem The ter sido Almighty aqueles. O himself próprio was pitted Todo-Poderoso against the son of the confrontou-se com o morning. filho da alva. We were there while Nós that was estávamos lá going enquanto on. tudo isso That acontecia. must have been Deve a ter sido uma desperately luta difficult realmente struggle, terrível, with a com uma grand vitória triumphal triunfante. victory. A Concerning those respeito desse desperate times, the desesperador, Lord spoke o to Senhor Job falou a out Jó of no the redemoinho e whirlwind and disse: said, Where Onde wast estavas thou when tu I quando laid eu the fundava a foundations terra? of the earth? When the Quando morning as estrelas stars da sang alva together, juntas alegremente and cantavam, all the e sons todos of os God filhos de shouted Deus for joy? junto se rejubilavam? Why were we then Por que happy? éramos felizes então? I think it was Eu because acho que era good had porque o bem triumphed over triunfava evil, sobre o mal, and the e toda a whole família human humana family estava was ao on the lado do Lord's Senhor. side. We turned Demos our as costas backs ao on the adversário adversary and e nos aligned alinhamos com as ourselves with the forças de forces of Deus, God. e aquelas Those forças forces were saíram-se victorious. vitoriosas. But having Mas made após that termos tomado essa decision, decisão, why por should que we have deveríamos to tê-la make que it tomá-la again and novamente, again após o nosso after our nascimento e na birth mortalidade, into novamente e mortality? novamente? I cannot understand Não consigo entender why so por que many have tantos betrayed traíram in na life vida the a decisão decision que they haviam once tomado no made passado, when the quando houve a great war grande occurred batalha in nos heaven. céus. But it is Mas está evident claro that the que na contest between disputa entre good o and bem e o evil, mal, que which começou began com with that aquela war, has guerra, never jamais ended. terminou. It has Ela gone prossegue on até o and presente on e and vai on continuar to the sempre e present. sempre. I think our Father must weep Acredito que nosso Pai deve ter because so many chorado, of his porque children tanto through de the seus ages filhos, have através do tempo, exercised the exercitaram o agency he arbítrio gave que ele them lhes deu and have e chosen escolheram to seguir a walk the estrada road do of mal evil em rather lugar than da good. estrada do bem.
O mal manifestou-se cedo neste mundo. Mesmo quando Caim matou Abel, ele cresceu até que nos dias de Noé, viu o Senhor a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Ele ordenou a Noé que construísse uma arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, seriam salvas. A terra foi purificada. As águas baixaram. A retidão foi novamente estabelecida. Mas não demorou muito até que a família humana, tantos deles, retornassem, então, aos antigos caminhos da desobediência. Os habitantes da cidade da Capina, mesmo Sodoma e Gomorra, são exemplos de depravação em que os homens mergulharam naquela época. E destruiu completamente Deus a cidade da Campina, causando uma devastação sumária e definitiva. Isaías bradou: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e vossos pecados encobrem o vosso rosto, para que não vos ouça. Para que vossas mãos estão contaminadas de sangue, e vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam de falsidade, e a vossa língua pronuncia perversidade. O mesmo aconteceu com outros profetas no Velho Testamento. A parte principal de sua mensagem foi denunciar a iniquidade do povo. E o perigo daqueles tempos não foi um atributo único ao velho mundo. O livro de Mórmon documenta que no hemisfério ocidental, exércitos de jareditas lutaram até a morte. Os nefitas e os lamanitas também lutaram até que milhares morressem. E Moroni fosse então obrigado a vagar sozinho para proteger a sua própria vida. Seu grande apelo final, dirigido às pessoas de nossos dias, foi um chamado à retidão. E ele falou: e novamente desejo exortar-vos a virdes a Cristo, e a vos apegardes a toda boa dádiva, e a não tocardes nem na dádiva má, nem do que é impuro. Quando o Senhor caminhou pela terra, ele andou fazendo o bem. Mas ele também denunciou a hipocrisia dos escribas e dos fariseus, chamando-os de sepulcros caiados. Atacou os comerciantes no templo, dizendo: a minha casa é a casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. Essa também foi uma época de grande perigo. A Palestina era parte do Império Romano, cujo domínio foi um pulso de ferro, opressivo e obscurecido pelo mal. As cartas de Paulo imploravam para que os seguidores de Cristo fossem firmes, para que não se voltassem para os caminhos do mal. Mas o espírito de apostasia prevaleceu ao final disto tudo. A ignorância e o mal envolveram o mundo, resultando no que ficou conhecido como a Idade das Trevas. Havia visto isso. Eis que as trevas cobrirão a terra, e a escuridão os povos. Durante os séculos, as doenças foram incontroláveis e destruidoras, e a pobreza reinou. A peste negra matou cerca de 50 milhões de pessoas durante o século XIV. Não foi isso uma época muito terrível? Pergunto-me como a humanidade conseguiu sobreviver. Mas, de algum jeito, durante aquela época de escuridão, uma vela se acendeu. E era a renascença que trouxe consigo o desabrochar do aprendizado, da arte e da ciência. Surgiu um movimento de homens e mulheres corajosos e audazes que voltaram seu olhar para o céu, reconhecendo Deus e seu divino Filho.
Chamamos esse movimento de A Reforma. E então, depois de muitas gerações que haviam caminhado sobre a terra, tantas delas em meio de conflito, ódio, escuridão e mal, despertou o grande dia da restauração. Esse glorioso descortinou-se com a aparição do Pai e do Filho ao menino Joseph. Ao amanhecer da dispensação da plenitude dos tempos, despontou-se no mundo todo o bem, o belo, o divino, de todas as dispensações anteriores. Foi mais uma vez restaurado nesta época, verdadeiramente notável. Mas ainda, mesmo assim, havia o mal. E uma manifestação dessas era a perseguição. Havia o ódio. Havia as expulsões e as manchas forçadas durante o inverno. Tudo que Charles Dickens escreveu na abertura do seu livro, Um Conto de Duas Cidades. Aquele foi o melhor dos tempos. Foi o pior dos tempos. Foi a estação da luz e também a estação das trevas. A primavera da esperança e o inverno do desespero. A despeito do grande mal existente, que época gloriosa foi aquela? E que época gloriosa é agora? Um novo dia na obra do Todo-Poderoso. E essa obra cresceu, fortaleceu-se e atravessou a terra. Influenciou para o bem a vida de milhões de pessoas. E isto é apenas o início de tudo. Este grande amanhecer também resultou uma extraordinária afluência de conhecimento secular sobre o mundo. Pensem no aumento da duração da vida. Pensem na maravilha da medicina moderna. Fico muito maravilhado. Pense no desabrochar dos estudos. Pense nos avanços milagrosos nos meios de transporte e de comunicação que temos. A engenhosidade do homem não conhece limites, quando Deus do céu inspira e espalha luz e conhecimento. Mas ainda existe tanto conflito no mundo. Há terrível pobreza, doenças e muito ódio. O homem ainda é selvagem para com toda a humanidade, mas ainda assim rompeu a aurora. O sol da justiça ergueu-se e cura trará as suas asas. Deus e seu Filho amado assim revelaram ao povo. Nós os conhecemos. Nós os adoramos em espírito de verdade. Nós os amamos. Nós os honramos e procuramos fazer a vontade deles. As chaves do sacerdócio eterno abriram então cadeados das prisões do passado. A alva rompe em Sião e a verdade faz volver. Depois da longa escuridão, bendito dia vai nascer. Tempos trabalhosos? Sim. Esses são tempos trabalhosos. Mas a raça humana vive em perigo desde antes da criação da terra. De algum modo, em meio a toda a escuridão, tem sido possível avistar a luz tênue, porém bela. E agora, com mais intensidade, ela brilha sobre o mundo. Ela leva consigo o plano de felicidade de Deus para os seus filhos. Leva consigo os grandes e insondáveis prodígios da inspiração do nosso Redentor. Como somos gratos ao Deus do céu por seu cuidado e beneficente para nós, os seus filhos, dando a eles, em meio a todos os perigos da eternidade, a oportunidade da salvação e a bênção da exaltação em seu reino.
se eles simplesmente viverem em retidão. E isso nos coloca uma responsabilidade a todos nós, formidável e preocupante. O presidente Wilford Woodruff disse em 1894, "O Todo-Poderoso está com este povo. Devemos receber todas as revelações que precisarmos, se apenas cumprirmos o nosso dever e obedecermos aos mandamentos de Deus. Enquanto eu viver, quero cumprir o meu dever. Quero que os santos dos últimos dias cumpram o seu dever. Temos aqui o santo sacerdócio de Deus. Sua responsabilidade é enorme e magnificente. Os olhos de Deus e todos os santos profetas estão voltados para nós. Esta é a grande dispensação de que se fala, desde antes da fundação deste mundo. Estamos reunidos pelo poder e mandamento de Deus. Estamos realizando a obra de Deus. Desempenhemos então essa missão. Este é o nosso desafio árduo e grandioso, meus irmãos e irmãs. Essa é a escolha que precisamos fazer constantemente, da mesma forma que gerações que nos precederam tiveram que escolher. Precisamos nos perguntar: quem segue ao Senhor? Hoje iremos ver. Clamemos sem temor: quem segue ao Senhor? Será que realmente compreendemos? Será que realmente entendemos o grandioso significado daquilo que temos? Esta é a soma total das gerações do homem, o capítulo final do panorama completo da experiência humana. Isso, porém, não nos deixa em posição de superioridade. Ao contrário, deveria tornar-nos humildes. Isso coloca sobre nós a responsabilidade de estendermos a nossa mão, preocupando-nos com os demais. No espírito do Mestre, que nos ensinou: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Devemos jogar fora a hipocrisia e nos elevar acima do egoísmo banal. Precisamos fazer tudo o que é requerido para levarmos avante a obra do Senhor, na edificação do seu reino aqui na terra. Não devemos jamais ser condescendentes no que se diz respeito à doutrina de recebermos por revelação, mas podemos viver e trabalhar com outras pessoas, respeitando suas crenças, admirando suas virtudes, dando-nos as mãos contra as doutrinas enganosas, as discórdias, ódio e os perigos que existem desde a humanidade. Sem ceder em qualquer elemento de nossa doutrina, podemos ser amistosos, podemos ser prestativos, podemos ser bons e generosos. Nós, dessa geração, somos a colheita final de tudo o que se passou. Não é bastante ser apenas conhecido como um membro desta igreja. Uma obrigação solene repousa sobre cada um de nós. Devemos encará-la e ocupar-nos dela. Precisamos viver como verdadeiros seguidores de Cristo, com caridade para com todos, retribuindo o mal com o bem, ensinando pelo exemplo os caminhos do Senhor e desempenhando o amplo serviço que Ele delineou para todos nós. Que possamos viver dignos da gloriosa investidura da luz, entendimento e verdade eterna, que chegaram até nós atravessando os perigos do passado. De algum jeito, e todas as pessoas que andaram na Terra, nós estamos aqui, nessa época única. Que possamos ser gratos por isso. E, acima disso tudo, que possamos ser fiéis. E esta é a minha oração. E eu presto testemunho da veracidade dessa obra, no nome sagrado de Jesus Cristo. Amém.